volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. Agora vamos conversar com o advogado Felipe Cortez. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a todos os telespectadores da TV União. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre este assunto da reforma política, bem quentinho, né? O Congresso Nacional já passou do prazo, né? Não pode haver mais nenhuma modificação. E eu gostaria de saber quais seriam os principais tópicos que a gente pode abordar aqui com o nosso telespectador em relação à reforma política, sobretudo daquilo que pode facilitar ou dificultar qualquer brasileiro que queira participar da política e ser candidato, ou seja, a possibilidade de renovação com essa reforma como foi aprovada, está mais fácil ou está mais difícil? Veja só, todos os anos pré-eleitorais, a gente vê no noticiário as mesmas notícias, ou seja, o Congresso, de última hora, tentando mudar a lei eleitoral para que essa lei entre em vigor no ano seguinte. Isso é devido a um princípio constitucional chamado princípio da anualidade. Ou seja, a lei eleitoral ela precisa entrar em vigor até um ano antes da eleição. Como a eleição ocorrerá no primeiro domingo de outubro, se não me engano é 7 de outubro do ano que vem, era preciso que ela estivesse sancionada pelo presidente da República um ano antes do dia da eleição. Então, por isso essa correria. E dentre essas mudanças, nós podemos destacar o limite de gastos nas campanhas eleitorais, que foi fixado, antes era fixado por resolução, agora está fixado por lei e através também de algumas candidaturas, esse limite vai ser dependendo do número de eleitores em cada cidade, para deputado federal, para senador, para presidente da República, será 70 milhões de reais no primeiro turno e mais 35 milhões de reais se houver segundo turno. A forma de doação de campanha também mudaram algumas coisas. E a questão mais polêmica é a criação do fundo, chama Fundo Especial. Fundo de Desenvolvimento da Democracia, alguma coisa bem bonita assim, que na prática não se sabe como vai ser utilizado esse dinheiro, né? Na verdade, eles fizeram um remanejamento de algumas verbas, né, e criaram um critério de arrecadação, e essa arrecadação vai ser distribuída proporcionalmente em percentuais para partidos que tenham representação na Câmara, que tenham representação no Senado, que não tenham representantes, enfim, todo mundo vai terminar mordendo um pouquinho desse fundo para o financiamento público de campanha, dependendo em que partido esteja filiado e dependendo de como o partido vai distribuir esses recursos para os candidatos, que isso a lei não tratou. É importante, quando a gente pensa em financiamento das campanhas, né, todas as campanhas elas têm, obviamente, um custo. Esse custo tem que ser pago, é um custo com gasolina, em alguns casos, custo com avião, ou com ônibus, custo de mobilização. Há uma série de custos com campanha e esses custos, de alguma maneira, serão pagos. Na verdade, esses custos sempre foram pagos pelo povo. Sempre foram pagos pelo povo, né? Porque há uma parte já seja pelo Caixa 2 Exatamente. Ou pelo Caixa 1. Então, assim, é importante que haja um financiamento público, por exemplo, para que ao invés, pelo menos na teoria, ao invés de se tirar dinheiro com corrupção da saúde, da educação, posteriormente, quando aquela pessoa é eleita, para fazer uma arrumadinha e pegar o dinheiro de volta, é importante que haja um financiamento público, no caso de campanha, para evitar esse tipo de coisa. Porém, aprovou-se uma grande quantidade de recurso público para se destinar à campanha. Agora, eu não tenho a certeza, eu queria que você esclarecesse para o nosso telespectador, se existem agora critérios claros de utilização desse fundo público de campanha. Não, existe o critério claro, existe a forma como esse dinheiro vai ser arrecadado, como vai ser transferido para o partido e como o partido irá distribuir isso entre os candidatos, que será uma questão do partido. Mas veja só, nossos problemas com dinheiro na eleição, eles não decorrem do dinheiro lícito, do dinheiro declarado, certo? Nós temos aí... O grande problema é o Caixa 2. O grande problema da eleição é o dinheiro que não aparece. Por exemplo, a última reforma eleitoral limitaram bastante os gastos de campanha. Dependendo do município, fazia-se uma média do gasto da última campanha e o TSE, por resolução, dizia, o município de Japi, um vereador só vai poder gastar até 10 mil reais. Aí o que é que o vereador faz? Ele vai lá, o candidato,
ele vai lá, ajusta os gastos de campanha dele para dentro daquele limite e está tudo resolvido. O difícil não é fazer isso é fácil, está na legislação. Você vai se cercar de doações lícitas, tanto as doações estimadas, como as doações em dinheiro, e se você tiver uma assessoria razoável, sua prestação de contas vai ser aprovada, não vai ter problema nenhum. O que a lei não consegue impedir é o vício da utilização do dinheiro sujo de campanha. O dinheiro que é doado em espécie legalmente não entra no caixa da campanha. A empresa que, mesmo proibida de fazer doação, arranja doação em espécie ou através da cessão de bens ou móveis ou imóveis para os candidatos. Isso tudo vicia o pleito eleitoral. E é através desses recursos ilegais, desses abusos que são cometidos, que a Justiça Eleitoral tem cassado mandatos de eleitos. Porque existe no país uma cultura de não se conquistar o voto pela ideologia, não se conquista o voto pelo que o eleitor acha da proposta do candidato. E isso é massificado principalmente nas eleições nos municípios e nas eleições municipais, nas eleições por voto proporcional. Isso é muito verificado ainda, em que o eleitor faz uma troca. Se você conversar com qualquer candidato, ou se você se dignar, ou só um dia, acompanhar um candidato em campanha, você vai ver como o povo aborda esse candidato. Como é que eles pedem, o que eles dizem que está precisando, por que estão precisando. E muitos de má fé e outros com naturalidade, porque sempre foi assim, digamos assim, e acha que isso é normal. Absolutamente correto. Então isso aí, mudar isso, não depende muito do povo que já está viciado, depende do candidato. O candidato tem que explicar à população que não pode, que ele vai ser penalizado, que o eleitor vai ser penalizado, porque a lei também tipifica como crime o pedido do eleitor para receber uma benesse e votar naquele candidato. Então isso é um vício que está encruado na mentalidade das pessoas e que eleição após eleição, a Justiça Eleitoral agindo com o maior rigor, porque é uma justiça muito rigorosa, tem efetivamente punido os candidatos que assim agem, mas ainda assim a gente não vê diminuir essa prática. O exercício da advocacia eleitoral nos mostra isso todo ano. Sempre temos denúncias e denúncias graves, e agora, com essa quantidade de recursos de informática que nós temos, com um celular que grava, que filma, que tira fotografias, essa prova ficou muito fácil de fazer. Às vezes o candidato nem percebe que o adversário está filmando. Então, é muito grave o nível de acusações e de processos que temos na Justiça Eleitoral, com provas vindas desse tipo de recurso de informática. Advogado Felipe Cortez, e como ficou, depois dessa reforma política, como ficou a situação da doação de maneira geral de campanha? Continua sendo proibida a doação empresarial de campanha e se houve alguma alteração em relação à doação de pessoas físicas ou o próprio candidato pode doar a si mesmo? Nessa parte não foi alterado, a empresa não vai poder doar, mas vai poder receber doação de pessoas físicas e o próprio candidato vai poder doar. Inclusive, eles excluíram da prestação de contas agora, já nessa reforma, a utilização do carro do candidato, do combustível gasto pelo carro do candidato e do motorista. Ou seja, eu sou candidato, o carro que eu me desloco, o combustível que eu gasto no meu deslocamento e o pagamento do motorista, ele não vai entrar como gasto de campanha. É uma novidade que isso tem. Isso só o exclusivo do candidato, ou se o candidato tiver equipe com 30 motoristas, com 30 carros? Do candidato, a lei é bem clara. É bem clara, não dá brecha para isso não. A lei 13.488 foi sancionada pelo presidente Temer agora, é muito clara nesse sentido. Muito bem. E como é que foi aquela polêmica, né, que um deputado federal chegou a tentar uma certa proibição de mensagens, de críticas mais severas, interpretado por uns como censura, a candidatos, né, algumas agressões que às vezes aconteciam, né? Como é que ficou essa situação? Veja só, Robson, a gente tem a internet hoje um palco muito livre. Então, pessoas comuns do povo se tornaram celebridades com muitos seguidores.
Você olha aí as páginas nos Instagrams, é comum você ter pessoas que fazem vídeos ou de humor, ou de críticas, ou de terem 100 mil seguidores, 80 mil seguidores. Isso é muito comum. Então, às vezes, essas redes sociais são utilizadas realmente para denegrir, para levar notícias falsas, para confundir o eleitor. E a intenção do deputado é justamente coibir esse tipo de mentiras que são dissociadas na internet. Liberdade de expressão é diferente de liberdade de agressão. Eu acredito que a lei não terá força nenhuma para evitar esse tipo de coisa. Porque depois que a notícia é disseminada, cai em grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, todas essas redes sociais. Não tem quem segure, mas mesmo que seja mentira. Não tem quem segure. É uma coisa que é irreversível. É um travesseiro de penas que você solta as penas de cima do pé e você não consegue mais juntar. Então, cabe ao eleitor e cabe também até a assessoria jurídica do candidato. Eu sempre digo, olha, problema de internet não se resolve na justiça, se resolve na internet. Da mesma forma que você está sendo agredido, dê a sua resposta, faça a sua resposta se disseminar, junte seus amigos, divulgue suas provas, porque eu acredito que a justiça além de não ter um mecanismo, não pode sair obrigando pessoas que sequer podem ser identificadas a não reproduzir ou a não disseminar fatos que eles receberam em grupos. Então, é uma cadeia que é muito, muito complexa e muito difícil de segurar. Muito bem, mandar um abraço aqui para Dedé, lá de Luiz Gomes, né? Foi prefeito Luiz Gomes, está nos acompanhando, né? Perguntando aqui se é ao vivo sim. Pode mandar a sua pergunta, Dedé. Obrigado pela sua audiência. Temos a pergunta aqui da Marta, está nos acompanhando em Santa Cruz. Ela gostaria de saber se os gastos com redes e mídias sociais deverão ser contabilizados, já que, na verdade, muito do que se utiliza é gratuito. Pronto, devem ser contabilizados porque você gasta o dinheiro do provedor, você gasta, às vezes, o dinheiro da pessoa que manipula as mídias sociais. É normal, é possível contratar pessoas de equipe para... É possível contratar, isso não é ilícito e mais. A lei passada, ela vedava o impulsionamento de candidatura, de propaganda política no Facebook ou no Instagram, nessas redes sociais. Vocês que têm Instagram podem ver que às vezes aparece na sua timeline um linkzinho patrocinado ou impulsionado no Facebook. E a lei proibia isso e dava multa, e agora essa lei permitiu esse impulsionamento, desde que seja pago por candidato, coligação ou partido político e devidamente contratado direto com o provedor. Ou seja, você não pode pagar a roupa cidadão para ele impulsionar uma publicação minha, mas eu posso fazer esse contrato com o provedor e declarar na minha doação, na minha prestação de contas. Essa novidade também foi incluída nessa reforma política. Advogado Felipe Cortez, e como é que fica a situação, por exemplo, se houve alguma mudança na prestação de contas ou nas regras eleitorais da gestão de recursos dos partidos e comitês eleitorais? Porque muitas das doações acabavam, para proteger ou blindar o candidato, sendo mascaradas, de certo modo, pelos partidos ou por uma coligação que tinha uma conta, não sei se era o caso, ou mesmo pelos comitês financeiros. Não, essa identificação é possível de ser feita. Por exemplo, se um partido político recebe uma doação e ele repassa essa doação para os diretórios municipais, esse dinheiro, ao chegar no diretório municipal, ele é rastreado pelo próprio Tribunal Eleitoral, quando vai julgar as contas, justamente para saber se a origem da doação é lícita ou não. Isso é possível fazer, já havia sendo feito e vai continuar sendo feito. Pergunta aqui do Anderson, que está no Tirol, ele gostaria de saber se se é possível a empresa doar para o partido? Veja só, a Lei 9.096, que é a lei que rege os partidos políticos, permite que as empresas façam uma doação para os partidos, embora o fruto desta doação não possa ser utilizado em campanhas políticas, não podem ser, para o custeio do partido. Porque senão termina sendo, na verdade, uma doação indireta. Então, uma doação indireta empresarial. Por isso que eu disse aqui,
Como é que funciona então? Vamos dizer que a JBS, né, a Friboi, queira fazer uma doação, por exemplo, a um partido político. O partido vai ter que ter uma conta específica para receber essa doação e esse dinheiro não poderá ser utilizado em campanha nenhuma. E tem um limite lá que eu não... E que garantias existiriam de que esse dinheiro não terminaria financiando a campanha de um político, um candidato? Não tem garantia. Não tem garantia. Você teria prova se fosse utilizado. A garantia é o cumprimento da lei. É o dirigente partidário não usar aquele dinheiro para a campanha política. Porque se ele usar, o dinheiro é carimbado, é registrado e você vai conseguir identificar que o partido usou o dinheiro. Aí vai ter vai ser possível identificar? Hoje existe transparência também em relação aos partidos políticos, às receitas e despesas, como existe com os candidatos? Só, por exemplo, o partido político que recebeu uma doação dela, ele não pode receber essa doação na mesma conta que ele recebe o fundo partidário. Seria uma conta específica. Então, toda a movimentação do dinheiro de uma doação dessa, ela não se mistura com o fundo partidário. Então, é possível você saber de que fonte foi retirado aquele recurso e que destino se deu esse recurso. Então, eu vi doações de empresas para partidos, mas nunca vi nenhuma acusação do dinheiro ter sido usado em campanha política, justamente pela capacidade do sistema bancário em rastrear e averiguar a utilização indevida do dinheiro. Muito interessante. Deixa eu ver mais participação aqui do telespectador. Deixa eu ver aqui, pergunta que o Ricardo está dizendo, uma pergunta dizendo assim, pauta muito boa, precisamos de esclarecimentos sobre essa reforma política. Ele que está nos acompanhando em Nova Cruz, obrigado pela audiência. Deixa-me ver aqui, pergunta do professor Renan, está nos acompanhando aqui em Natal, na cidade satélite. Ele gostaria de saber como vai ficar a situação para os novos candidatos, né? Será possível uma renovação na política? Bom, isso depende do povo que vai votar e de quem vai se colocar como candidato. Acho que eu acho que ele talvez tenha pensado em fazer um link mais ou menos com o que eu anunciei no início, né, de que com a mudança dessas regras facilita para os novos candidatos, facilita a renovação ou não? Não facilita nem complica. São regras, são regras que vão ter que ser seguidas de todo jeito, como todas as regras que sempre foram. Isso, na verdade, antes existia uma possibilidade, e me parece que não foi aprovado, de acabar com o voto proporcional. Que vai acabar para 2020. Mas para 2018 estão valendo as coligações partidárias. O que ele deve ter perguntado, não sei se ele quis fazer dar uma pincelada na questão da candidatura avulsa, mas veja só, nós vamos ter as candidaturas do ano que vem, todas da mesma forma que foram nos anos anteriores, com o cidadão se filiando 6 meses antes a um partido político, colocando seu nome à disposição da convenção e, se aprovado em convenção, requerendo o seu registro de candidatura. Se ele reunir as condições de elegibilidade que as leis e a Constituição impõem, ele terá o registro deferido e poderá ser candidato. Agora, a novidade que foi vetado expressamente pela essa nova reforma política é a candidatura avulsa, que embora a lei vete, já estão surgindo decisões judiciais no país autorizando a candidatura avulsa. Explicando para o telespectador o que é a candidatura avulsa. É o candidato que se coloca candidato sem um partido político, sem estar atrelado a uma filiação partidária. Então, é simplesmente você sozinho resolver ser candidato a presidente da República, reunir as condições de elegibilidade da lei e ser candidato. Já tem uma decisão judicial em Goiás que autorizou isso e é um tema que o Supremo Tribunal Federal deverá enfrentar em breve, acredito que ainda esse ano, esse tema polêmico e que está sendo alvo de decisões judiciais, umas contra, outras favoráveis, mas seria uma revolução na eleição, permitisse essa candidatura avulsa. A não obrigação de estar afiliado ao partido político. Por quê? Os partidos políticos que dominam aí a cena, se você der uma olhada nessa lei 13.488, na parte que ela reparte
o fundo partidário, na verdade ela causa um benefício muito grande aos partidos postos, aos partidos que têm um maior número de deputados. Então, ela cria, na verdade, uma desigualdade partidária e cria uma cláusula de barreira, ou seja, o partido político, para ele poder existir, quando eu digo existir, é um partido de força, é um partido que tenha chance, é um partido que tenha condições de postular cargos fortes, de lançar candidaturas fortes, o partido vai ter que enfrentar nas urnas e atingir um percentual mínimo para ter condição de igualdade para brigar com os outros, o que a gente sabe e é muito difícil. Então, na verdade, essa cláusula de barreira, ela é um empecilho ao crescimento dos pequenos partidos. Pois é, que muito se fala que existem partidos demais no Brasil, de fato existem, tem muito partidos de aluguel e de fato existe, mas nós sabemos que do pequeno ao grande todos têm proprietário, todo partido tem um dono, literalmente. E aí o detalhe é o seguinte, quando você restringe e acaba com os partidos pequenos, por exemplo, se por um lado é bom porque teoricamente você diminuindo os partidos, teria mais partidos com a ideologia mais clara, com a defesa de ideias mais claras, mas por outro lado você vai apenas concentrar mais poder na mão de poucos partidos que já têm esses donos, né? Mandando um abraço aqui para Charles, está nos acompanhando, Alex Gugel e Simon está nos acompanhando também, obrigado pela sua audiência. E o Venceslau Carvalho, obrigado Venceslau pela sua audiência. Uma pergunta que eu lhe faço, como é que fica... Dedé de Major Salles, eu disse que era Luiz Gomes, é Major Salles. Ele diz assim, boa noite, estimado mestre, um abraço para Felipe Cortez. Há alguma novidade sobre a janela partidária para detentores de mandato? Dedé de Major Salles. Ficou do mesmo jeito da lei passada. Então, se quem tiver partido político que for concorrer na eleição de 2018, a janela se abre, eu acho que um mês antes dos 6 meses da eleição, 7 meses antes. Então, você teria aí no período de fevereiro ou março, 30 dias para mudar de partido. Ficou da mesma forma, essa parte não foi alterada, não. Um outro detalhe também, falando sobre a situação de corrupção e eleição e candidaturas no próximo ano, é fundamental que se continue as apurações, as denúncias de corrupção, as investigações, claro que com prova em contrário, né, o devido direito das pessoas se defenderem, como também é fundamental que haja punição, né? A impunidade talvez seja um mal maior do que a corrupção nesse país. Mas está aparecendo, pela chuva de denúncias que a gente tem observado em delações, advogado Felipe Cortez, que no próximo ano, talvez os candidatos, pelo menos que hoje estejam no poder ou que já disputaram alguma eleição, talvez venham a dedicar mais tempo se defendendo de acusações do que defendendo propostas, do que falando sobre quais serão seus compromissos se eleito. Veja só, nessa parte aí, para o candidato se tornar inelegível, ele precisa ter uma condenação de segunda instância por ato doloso de improbidade administrativa com dano ao erário ou uma reprovação de contas que enseja inelegibilidade. Enfim, tem as hipóteses legais que são várias de inelegibilidades. Agora, candidatos que estão sendo denunciados, e quando eu digo denunciado, é o Ministério Público denunciando a Justiça, no decorrer desse ano, talvez não estejam inelegíveis para o ano que vem. Por quê? Porque eles precisam, para ficar inelegíveis, por ordem, por uma condenação judicial, eles precisam de pelo menos uma condenação em segunda instância. E não há tempo hábil para isso. Agora, aquele candidato que está delatado, aquele candidato que está respondendo ação penal, ou então não virou réu ainda, mas está denunciado, ou que está sendo investigado, realmente esse candidato vai ter que se explicar à população. Ele vai perder grande parte do tempo dele se explicando à população. Até porque naturalmente também vai ser atacado pelos adversários nesse aspecto. Exatamente. Pelo menos os que não estiverem na mesma situação. O candidato tem que avaliar as circunstâncias da denúncia, porque nós vivemos num país que temos como princípio a presunção de inocência. Só que essa presunção de inocência, ela está sendo sumariamente ignorada, até mesmo pela Corte de Justiça maior que nós temos, que é o Supremo Tribunal Federal. Hoje, está se permitindo prender um cidadão para investigá-lo, quando a Constituição só permite a prisão do cidadão após a condenação transitada em julgado.
E a jurisprudência do Supremo evoluiu ou involuiu nesse sentido para permitir prisão de condenado em segunda instância, contra o texto expresso da Constituição. Então o país está vivendo uma espécie de revolta jurídica, né? Revolta contra o próprio texto constitucional, para se afastar do cidadão uma sensação de impunidade. É como se a denúncia fosse sinônimo de condenação. E não é. A denúncia é o início de uma acusação em que o candidato só poderá ser considerado culpado depois do trânsito julgado da sentença condenatória. Até como a leitura que se faz hoje, né, sobretudo explorada por adversários e pelos cidadãos mais fervorosos, né, que querem que se apure mais rapidamente a corrupção, muitas vezes a seguinte notícia, né, fulano de tal foi denunciado, né, ou está sendo processado, ou abriu-se um processo de investigação. Isso aí já é como se fosse a condenação. Mas veja só, até a forma de se noticiar. O Ministério Público, ele denuncia o cidadão, qualquer que seja ele. O primeiro ato que um juiz faz ao analisar a denúncia é receber a denúncia. Essa expressão significa ele receber, mandar processar a denúncia e citar a outra parte para a defesa e iniciar o processo penal. Isso é um ato corriqueiro do judiciário, digo, um ato ordinário, acontece todos os dias, é típico do processo. Uma pessoa acusa Quando outra, é um político, né? Uma pessoa acusa é do outra, rito do processo. aí você ouve aquela pessoa e ouve a outra e depois o juiz dá vai à sua instrução decisão. processual e se decide. No caso do meio político, né, por exemplo, um senador qualquer denunciado no Supremo. O Supremo vai, recebe a denúncia. Quando recebe a denúncia, o relator despacha. Fulano de tal, você tem 10 dias. Aí sai a notícia de que o Supremo aceita a denúncia contra... Para o cidadão comum... É como que o Supremo já tivesse analisado e era tão condenado, grave que vai dar andamento ao processo. Mas a mídia força esse tipo de entendimento. Força esse tipo de situação para que a pessoa que esteja respondendo um processo realmente fique queimado, fique com sua reputação execrada. E esse tipo de notícia é dificílimo de se recuperar, porque quando você é absolvido, não são poucos os casos de absolvição, não sai uma linha na imprensa e até nem interessa mais, às vezes, ao candidato, ou ao político, ou ao cidadão, que saia na imprensa a absolvição dele, porque já se passaram tantos anos depois do ocorrido, que não vale mais a pena você reviver todos aqueles fatos, aquele sofrimento que foi ser acusado sem provas. Você veja que agora, recentemente, um reitor se suicidou depois de uma prisão que ele considerou injusta, né? Ele foi acusado de sonegar umas informações ao Ministério Público, disseram que ele estava atrapalhando a execução do processo, na visão do Ministério Público, convenceu o juiz, prendeu o reitor e ele depois não conseguiu conviver com a vergonha de ter sido preso e se suicidou. Então, eu acho que o país está num descalabro quanto à interpretação da Constituição muito sério. Isso não seria fruto de que durante muito tempo o que reinou foi o extremo oposto, que é a excessiva impunidade, como inclusive até hoje, né, parece que não está se conseguindo punir, né, os casos de corrupção, né, que por um lado também nunca se investigou tanto, nunca se denunciou tanto. Veja só, nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que é preciso que se tenha um equilíbrio no julgamento dessas ações, na forma como essas ações são divulgadas, na forma como as informações são vazadas, né? Como isso é colocado para a imprensa, e há uma cadeia de fatores que envolve esse tipo de procedimento que está se levando o Poder Judiciário a atropelar certos princípios e certas garantias constitucionais para afastar parlamentar do exercício do mandato no início da lide, sem que tenha o conjunto probatório tenha sido formado com contraditória, é um conjunto probatório formado unilateralmente por uma parte que é o órgão acusador, e você afasta o cidadão do mandato, você decreta uma prisão preventiva, você toma medidas cautelares diversas à prisão, de forma assim que
viola a soberania popular, que bem ou mal colocou aquele cidadão para lhe representar, aquele cidadão não está lhe representando de graça. Ele foi eleito, o povo votou. Como o povo votou, não posso lhe explicar a razão. Cada pessoa tem o seu poder de votar. Mas é preciso que se respeitem as regras. Não se pode punir indistintamente e nem punir antecipadamente. Essas medidas cautelares, mais das vezes, representam uma punição antecipada, na verdade um castigo. Eu já tenho visto em vários processos parlamentares, não, nós vamos afastar porque ele está atrapalhando a colheita de provas. E quando você vai examinar os autos, esse atrapalhando não é concreto, é uma hipótese, parlamentar afastado do cargo e o Ministério Público não toca o processo para se fazer a produção da prova e não acontece nada e o parlamentar fica afastado ou o prefeito. A gente tem visto isso, o processo simplesmente depois do afastamento não se avança e o mandatário fica de castigo. Agora, me parece, apesar de tudo, né, que grande parte desses políticos tem dado motivos para tudo isso. Né? As provas, ou pelo menos aquilo que tem vazado como provas, são materiais muito fartos que mostram a corrupção. Né? Se vai até o fim se provar ou não, condenar ou não, outra coisa. Mas me parece que tudo isso tem acontecido, inclusive com apoio e pressão da imprensa, da sociedade, diante de situações estarrecedoras, né, mala de dinheiro para lá e para cá, gravações telefônicas, tem mostrado realmente que a coisa não é bem direitinha. Tudo isso assim, não, são provas unilaterais em que o contexto da defesa não foram ouvidos. Se você vir ali na frente do Supremo Tribunal Federal, tem uma estátua de uma deusa chamada Tênis, e ela tem uma venda nos olhos, ela tem que ser cega justamente para não seguir pressão da imprensa, do Ministério Público, e nem pressão de defesa de advogado, nem de ninguém. Ela tem que extrair do processo de ninguém. A justiça é cega para ser justa. Ela tem que examinar a prova dos autos, depois da formação do contraditório, da ampla defesa, examinar tanto a prova unilateral feita no inquérito, a prova indiciária que você está se mostrando aí, como a prova da instrução do processo, e não antecipar julgamento punitivo sem que a defesa tenha participação na produção da prova. Isso aí é claro. Agora, em qualquer livro de direito penal, em qualquer faculdade. O problema parece que a deusa Tênis, né, durante décadas e décadas, estava absolutamente cega, surda e muda, né, porque um Paulo Maluf, por exemplo, agora recentemente, depois de séculos, que virou piada o caso dele, começa a ter alguma punição. Né? Tanta gente roubando para lá e para cá, e a gente só está começando a enxergar alguma perspectiva a partir de agora. Né? Rapidamente a pergunta, dá tempo, Jonathan, bem ligeirinho? Dá não, né? O tempo acabou. Mas era uma pergunta aqui sobre se Lula poderia ainda ser candidato pela sua experiência. Vai depender do Tribunal da 4ª Região. Muito bem. Eu quero agradecer, era a pergunta da Michele de Ponta Negra. Quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão, advogado Felipe Cortez. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu estou sempre às ordens. Boa noite aos telespectadores e a você, Robson. Muito obrigado pela confiança e o convite. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão desta noite. Você continua ligado na TV União de Natal. Uma excelente semana e até a próxima segunda, se Deus quiser.